Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alan Marte, quer dizer, Alan Art, e o filme da vez é Os Últimos Dias em Marte, lançado em 2013. Aqui vemos uma tripulação de astronautas que ao pousarem no planeta vermelho, acabam encontrando uma forma de vida antiga e que eles nunca poderiam imaginar, nem em seus piores pesadelos. Nossa história começa no deserto marciano onde Vincent Campbell e a Rebecca Lane estão, e em meio a uma tempestade de areia eles esperam chegar ao local da escavação da missão. Ao chegarem ao local almejado, Vincent avisa a astronauta, fazendo a escavação chamada Kim Ulrich, para finalizar logo o que tinha para fazer, porque precisam voltar à base e se preparar para deixar o planeta em 19 horas. No entanto, Kim não responde e continua sua escavação. Todos estavam ansiosos para voltar para casa, embora a viagem de volta fosse um desafio por si só, considerando que demoraria cerca de 6 meses para alcançar a Terra. Quando Kim finalmente entra no rover, ela lamenta que estão voltando para a Terra de mãos vazias, pois não tiveram tempo suficiente para realizar algo significativo durante a missão. No caminho de volta para a base Tantalus, o capitão Charles Brunel pede que se apressem, pois precisam de ajuda para consertar a comunicação com a estação espacial Aurora. Richard Harrington consegue restaurar o sinal, mas a energia cai repentinamente. Mais tarde, Marco Petrovic pede a Brunel para ir a um dos locais da escavação, alegando que precisa consertar um sensor quebrado. Brunel concorda relutantemente, mas pede a Marco que leve Harrington com ele e retorne antes de escurecer. Vincent, Kim e Lane chegam à base justo quando Marco e Harrington se preparavam para sair. No caminho para o local, Marco instrui Harrington a preparar as caixas de amostras e rotulá-las como MA1 para anomalia microscópica. Kim decide verificar a estação de trabalho de Marco para descobrir por que ele quer sair novamente. Logo depois, a tripulação encontra uma imagem de cavidades em uma rocha. Lane observa que as cavidades parecem perfurações microbianas. Ao observarem a amostra sob o microscópio, encontram sinais de divisão celular bacteriana. Kim notou que Marco não estava querendo compartilhar sua descoberta com o grupo porque queria o crédito só para si. Brunel entra em contato com Harrington e Marco para declarar o local de escavação como proibido. No entanto, Marco instrui Harrington a ignorar o que Brunel disse. Enquanto Marco olha para a amostra de solo que acabou de pegar, o chão abaixo dele desaba e o engole. Richard corre para fora do rover para ajudá-lo, mas não consegue ver através do buraco por causa do vapor. Brunel descobre o que aconteceu e, junto de Lauren Dalby, sai para resgatar Marco. No entanto, Harrington declara que Marco está morto. Dalby acredita que o astronauta ainda possa estar vivo, então ela tenta descer naquele buraco, mas Brunel a impede com medo de que ela possa se machucar. Brunel e Harrington voltam à base para pegar o equipamento adequado para recuperar o corpo do colega, enquanto Dalby fica no local da escavação. Pouco depois de entrarem na base, Kim pergunta a Charles Brunel sobre o que foi descoberto. Harrington diz que Marco acabou de morrer e não era momento para se preocupar com isso, mas quem sugere que isso tudo foi culpa de Marco por violar o protocolo. Logo após, o controle da missão permite que eles recuperem o corpo do astronauta. Antes de saírem, Irving aconselha Charles a repreender Kim por seu comportamento. Ele diz ao capitão que a morte de Marco não é culpa dele, mas Brunel destaca que qualquer erro cometido pela tripulação é de sua responsabilidade. Brunel, Rebecca Lane, Irving e Vincent voltam ao local da escavação. Enquanto Dalby espera no rover, ela ouve alguém tentando entrar no veículo. Ela tenta avisar Brunel pelo rádio, mas ele não consegue ouvi-la devido à interferência. Quando a equipe chega ao local da escavação, Dalby não está em lugar algum. Então Brunel concluiu que ela desobedeceu suas ordens e foi para o buraco procurar Marco. Vincent desce no buraco depois de amarrar seu traje a uma corda. Quando ele se aproxima do fundo, nota um organismo microbiano crescendo em uma formação rochosa. Ele desce mais, mas começa a ter uma espécie de ataque de pânico. Assim, os outros o trazem de volta. Depois de Vincent se acalmar, ele diz a Brunel que não viu ninguém no fundo do buraco. Irving olha ao redor e encontra 2 pares de pegadas que parecem estar indo em direção à base. O capitão fica perplexo, porque isso poderia indicar que os outros pegaram o rover. A tripulação logo entra em contato com Kim e diz a ela para ficar alerta. Quando Harrington verifica o sistema de rastreamento, vê 2 figuras a 50 metros da base. Enquanto Kim tenta estabelecer contato no rádio, Harrington vai até a comporta de ar para deixá-los entrar. Quando Harrington abre a comporta de ar, Marco cai no chão, sendo que havia um buraco em seu capacete. Depois de remover o capacete, Richard recua em choque ao ver o rosto aterrorizante de Marco. Marco pega uma furadeira elétrica e a usa para atacar Harrington no abdômen. O astronauta cai no chão, mas consegue acionar o alarme para alertar Kim.
Em pouco tempo, Kim se dirige à comporta de ar, mas foge imediatamente ao ver Marco caminhando em sua direção. Dalby, infectada, logo chega à comporta de ar, mas Harrington escapa apesar de seu ferimento. Logo Marco e Dalby alcançam Kim. Brunel chega logo em seguida e encontra a base num estado dantesco. Kim consegue escapar e tranca os 2 astronautas infectados em um quarto. Enquanto Marco quebra a porta de vidro, Brunel instrui Kim a colocar seu traje. O capitão tenta argumentar com Marco quando este sai da sala onde estava preso. Assim, brother, se o maluco tá com a cara em putrefação e continua andando normalmente, não tem conversa. A NASA precisa criar um sistema anti-burro para evitar contratar esse tipo de gente. Sério. Kim deixa a base depois de vestir seu traje. Brunel corre para a comporta de ar, mas o zumbi o alcança e o esfaqueia no ombro antes que ele consiga escapar. Aconteceu a mesma coisa com o Júlio César. Triste demais, cara. Os membros sobreviventes da tripulação desativam a porta para prender os zumbis, e em seguida os astronautas vão para o domo hidropônico em busca de abrigo. Lane tenta tratar o ferimento de Brunel, mas percebe que é inútil. Percebendo sua morte iminente, o capitão instrui a tripulação a dizer à família dele que ele não parava de pensar neles durante a missão. Só que em meio a isso, o capitão agarra subitamente Irving pelo pescoço, então os outros membros da tripulação tentam controlá-lo. Brunel se acalma e perde lentamente a consciência. Antes de falecer, ele avisa a seus subordinados que eles nunca verão suas casas novamente. Bem reconfortante. Kim amarra Brunel na mesa com medo de que seu corpo reanime, já que Dalby e Marco ainda estão se movendo mesmo depois de serem expostos à atmosfera marciana. Pouco depois, ouve-se uma explosão do lado de fora. Kim olha para o monitor e descobre que os zumbis escaparam da base depois de usar um explosivo para destruir a comporta de ar. Zumbis Al-Qaeda, é isso mesmo, velho? A tripulação não consegue entrar em contato com a estação espacial porque os sistemas de comunicação estão inativos. Então Vincent diz aos outros que terá que passar pelo sistema de oxigênio subterrâneo para voltar à base e consertar o mecanismo de comunicação. Enquanto Vincent rasteja pelo tubo, Lane retira uma amostra de sangue de Brunel e descobre que ele está infectado com as mesmas bactérias da amostra que Marco recolheu. Depois de alguns minutos, Vincent entra em pânico ao lembrar de traumas passados que ele vivenciou na estação espacial. Os caras sempre colocando o brother mais claustrofóbico possível nos ambientes fechados, é impressionante. Lane o ajuda a se acalmar e diz a Vincent para esquecer o que aconteceu com ele em Aurora. E aí ele esqueceu, porque é assim que acontece. Bom, de qualquer jeito, o astronauta consegue chegar à base principal, e lá ele vê sangue no chão e nas paredes. Enquanto isso, Rebecca Lane percebe que podem tentar usar antibióticos para neutralizar as bactérias, então ela retira uma amostra de sangue de Brunel para ver como ela reagiria a uma solução de antibióticos. Quando injetam a solução no capitão, seu corpo se contorce e ele agoniza tetricamente. Rebecca supõe que ele está tentando combater a infecção. Quando o cadáver para de se mexer, Lane retira outra amostra de sangue e descobre que as bactérias não estão mais se multiplicando. Com isso, Kim transforma a solução em um spray de descontaminação para usá-la contra os zumbis. É bem interessante esse argumento do roteiro de zumbis no espaço, porque é uma coisa que soa bem trash, e eles conseguiram fazer isso de maneira legalzinha. Bom, Vincent consegue entrar em contato com a Aurora, mas a energia repentinamente cai antes que ele possa informá-lo sobre a emergência. Irving percebe que os zumbis estão voltando para a base porque não conseguem derrubar as portas do domo hidropônico. A partir disso, cria-se um plano: destrancar a porta para atrair os zumbis até a comporta de ar a fim de atacá-los com os antibióticos. Parecia uma boa maneira de tentar detê-los. Um dos zumbis entra na comporta de ar e começa a se contorcer no chão quando atingido pelo spray de descontaminação. No entanto, Lane descobre que o efeito é apenas temporário, porque as bactérias começaram a desenvolver resistência ao antibiótico. No caminho para consertar a energia, Vincent se depara com Richard Harrington, que a este ponto estava infectado. Ele golpeia repetidamente a cabeça do zumbi com uma lanterna, mas a coisa não fica no chão, então ele corre de volta para o tubo de oxigênio. Vincent pede a Lane para abrir o painel, mas a alerta que não conseguiu selar o tubo do outro lado. Assim sendo, antes de abrir o painel, Lane instruiu Kim e Irving a colocarem seus capacetes, porque Vincent não selou a estrutura. Depois de puxarem o astronauta para fora do tubo, Kim pega 2 garrafas de antibióticos e a joga no zumbi. Neste inteirinho, os outros tentam fugir do domo, mas não conseguem abrir a comporta de ar. Irving percebe que o cadáver de Brunel está começando a se reanimar, então ele decide trancar a porta.
deixando Kim e o outro zumbi lá dentro. Os membros sobreviventes da tripulação conseguem abrir a porta, mas o zumbi esfaqueia Lane na perna com uma tesoura antes que eles consigam escapar. A tripulação se dirige para o rover assim que sai. Vincent injeta um antibiótico em Lane, tentando desacelerar a propagação da doença e completa a infecção de Rebecca. Só que os três logo descobrem que não tem energia suficiente no rover para chegar ao local de pouso. Irving observa que precisam ir a pé, mas Lane não consegue andar por causa de seu ferimento na perna, então Vincent sugere voltar à base para tratá-la. Quando Irving aponta que eles têm outras opções, fica claro que ele quer deixar Lane para trás, porque supõe que ela possa estar infectada. E de fato pode, né? Mas a astronauta diz que todos poderiam estar infectados, afinal, eles não sabiam bem como aquela infecção se comportava. Seja como for, Irving lembra que há outro rover no local de escavação de Marco e observa que ainda tem energia suficiente para chegar ao local de pouso. Eles rumam para lá e no local da escavação, Irving vai até o outro rover a pé. Depois de entrar no veículo, ele entra em contato com Vincent e tenta convencê-lo a deixar Lane para trás, porque ele acredita que ela está infectada. Vincent se recusa, assim Irving decide partir sozinho. Os zumbis conseguem seguir o rastro deles, então Vincent e Lane dirigem o rover através de uma tempestade de areia na esperança de fugir deles. O astronauta afirma que terão energia suficiente para chegar ao local de pouso pela manhã, depois que o Sol carregar as baterias do rover por 1 hora. Finalmente, a nave, a Aurora, parte da estação espacial em direção ao planeta. Pela manhã, Vincent acorda e ouve uma mensagem da estação informando que estão enviando uma equipe de emergência para resgatá-los. Vincent tenta responder a mensagem, mas a estação espacial não consegue ouvi-lo. Ele percebe que Lane deixou o rover, então ele segue os passos dela. Eventualmente, ele a encontra, mas Rebecca pede para que ele a deixe para trás, porque ela sabe que a infecção já está tomando conta dela. O astronauta corre até ela, mas Lane tira o capacete e sufoca até a morte. Pouco depois, seu corpo se reanima e ataca o protagonista. Depois de contê-la, Lane pede para ele matá-la, o que faz com que ele, relutantemente, pegue uma pedra e dê o golpe final. Momentos depois, Vincent vê a nave Aurora se aproximando, então ele corre para o local de pouso. Vincent vê 3 zumbis indo em direção à nave, então ele adverte os tripulantes da Aurora a não abrir a escotilha da nave. Embora ele consiga ouvi-los pelo rádio, a tripulação da nave parece não receber as mensagens dele. Pouco depois de deixarem a nave, o astronauta os ouve gritando de terror enquanto os zumbis os atacam. Quando Vincent entra na nave, ele vê Irving sentado no cockpit. Embora consciente, Irving manifesta sinais de infecção. Portanto, Vincent diz a ele que não pode deixá-lo voltar para casa, porque não podem correr o risco de levar as bactérias para a Terra. Irving o ataca e consegue enfiar uma faca no capacete de Vincent durante a luta. Pouco depois, enquanto Irving tenta pilotar a nave, Vincent pega a faca e a usa contra Irving. Os dois novamente lutam enquanto a aeronave voa para o espaço sozinha. Vincent consegue acabar com o infectado e abre a escotilha para ejetar o corpo. Mais tarde, ele envia uma mensagem ao controle da missão para informar que toda a tripulação da base Tantalus foi infectada por uma bactéria desconhecida, e a equipe de resgate que enviaram também pereceu. Ele observa que não tem combustível suficiente para voar até a estação espacial, mas tem suprimentos que podem durar até que enviem outra equipe de resgate. No entanto, o protagonista pondera que também pode estar infectado. Assim, ele diz que fará uma manobra para, caso descubra estar infectado, ele possa colocar a nave rumo à atmosfera marciana, fazendo assim com que ele e a nave sejam queimados no processo. Vincent encerra a mensagem dizendo que aguardará uma resposta após a transmissão atingir o destinatário em 15 minutos. Com isso, o filme se encerra enquanto a nave flutua na escuridão do espaço. Galera, um pequeno recado, inscrevam-se no canal O Espreitador do meu brother, O Espreitador. Se vocês gostam do tipo de vídeo que eu posto aqui, tenho certeza que vão curtir o canal dele também. Lá já há alguns vídeos e serão postados mais, tanto de como derrotar, vídeos de listas, final explicado, tudo com bastante qualidade e originalidade. Então inscrevam-se lá, deem essa força para o nosso brother, O Espreitador, porque de novo, eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo dele. O link para o canal vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado, e eu vou deixar uma recomendação na tela final deste vídeo. Ah, vai lá e diz que veio pelo canal Leidos, isso vai ser bem maneiro. Bom galera, é isso aí, não vão para Marte porque sempre dá merda, nos vemos no próximo vídeo e tchau.